Olá, sou Guilherme Simões e seja bem-vindo a mais uma lição. Nessa lição, vamos falar das dificuldades no trabalho com requisitos. A gente vai comentar sobre os casos mais frequentes de dificuldades, baseados na nossa experiência em projetos e também no relato dos alunos dos nossos cursos de requisitos. Isso sem a intenção de esgotar o assunto ou definir uma ordem de importância nesses casos. E para cada caso de dificuldade que a gente vai apresentar, vamos propor algumas possibilidades de solução. O objetivo é te ajudar a se preparar para saber lidar melhor com essas dificuldades, se você encontrar isso nos seus projetos. Agora vamos olhar essa tirinha famosa que mostra a dinâmica de projetos de software. É uma tirinha antiga, mas que sempre é interessante olhar. E o que a gente percebe de problemas nessa tirinha? Ela é divertida porque tem o seu fundo de verdade, um pouco exagerado, é claro, mas que representa o que muita gente já vivenciou nos seus projetos. E um probleminha que a gente encontra parece ser um telefone sem fio, na verdade é um problemão, né? A mensagem se propaga de forma deturpada entre as pessoas do projeto. E será que se a gente eliminar esses ruídos na comunicação, todos os problemas estariam resolvidos? Ou seja, se não tivesse ruído, toda a mensagem seria transmitida sem ser modificada, ou seja, todos os quadrinhos deveriam ser iguais. Nesse caso, a mensagem inicial emitida pelo cliente seria compreendida de forma correta por todo mundo do projeto, e o produto entregue seria exatamente o que o cliente pediu. Mas será que entregar exatamente o que o cliente pede é a garantia de que ele vai ficar satisfeito? Claro que não. Perceba que o cliente explica uma coisa e, na verdade, deseja outra. E, de novo, então a gente tem um problema de comunicação. A capacidade do cliente se expressar é limitada. Então, questões relativas à comunicação estão entre as maiores dificuldades ao realizar o trabalho de requisitos. E esses problemas se apresentam de várias formas. Uma delas é conseguir se comunicar de forma objetiva, sem ambiguidade. Só que a gente tem uma dificuldade que é, a gente sempre faz uso da nossa linguagem natural para expressar requisitos. Por um lado isso é bom, porque isso facilita a compreensão para um público mais amplo, só que isso gera várias interpretações na comunicação. Além disso, tem o ruído na comunicação entre o cliente e a equipe, que vai deturpando a mensagem que vai se transmitindo. E como é que a gente pode melhorar essa dificuldade com comunicação? Com uma resposta óbvia. Desenvolvendo nossas habilidades de comunicação. Comunicação verbal, não verbal, a escuta, a escrita, além também do relacionamento interpessoal. E o que a gente vai ver? O trabalho de requisitos, diferente de outros trabalhos na área de TI, envolve muito mais intensamente o contato com pessoas do que com o computador. Só que a gente vai perceber que raramente as faculdades desenvolvem esses tipos de habilidades nos alunos dos cursos de TI. Ou seja, tem uma lacuna grave na formação acadêmica dos novos profissionais que vão ser responsáveis por requisitos em projeto. Eles não são desenvolvidos nas suas habilidades, seja de comunicação, seja de relacionamento. Uma outra dificuldade muito comentada é conseguir acesso às pessoas. É difícil fazer uma reunião, é difícil marcar uma entrevista. Tem gente que se acha mais importante que o Papa, que nunca tem agenda disponível, está sempre ocupada demais para dar atenção à analista de requisitos. E, o que é pior, muitas vezes nem sempre está ao nosso alcance decidir com quem a gente vai conversar. Às vezes a gente não participa da definição de que pessoas vão ser designadas para tratar dos assuntos com a gente. Então, em vez da gente ter acesso direto à pessoa que é a fonte primária da informação, colocam um intermediário para tratar com a gente. E isso representa um risco grande para a qualidade do trabalho de requisitos. Se essa pessoa intermediária não tiver o conhecimento necessário ou apresentar a informação incorreta, o nosso trabalho de requisitos vai ser ineficaz ou vai introduzir erros no projeto, ou quem sabe até os dois, né?
Tem também aquele pessoal que diz que nunca tem tempo. Então, nesse caso, é importante entender o papel dessa pessoa no projeto. Ele é o cliente direto do projeto, ou seja, é quem está pagando, é quem vai usufruir os benefícios do projeto? Ou é um cliente indireto? Ele vai ser impactado pelo projeto, mas não está pagando pelo projeto e, às vezes, não usufrui um benefício direto. Ou é alguém que está fora da empresa, um cliente, um fornecedor, um parceiro? Bom, o que a gente pode fazer para contornar essas dificuldades de acesso à parte interessada? É interessante a gente comentar sobre um caso que está em uso crescente nas empresas, que é o uso de metodologias ditas ágeis em projetos. A filosofia ágil, ela não prega nenhuma metodologia específica, ela define princípios que, em teoria, podem ser adotados por qualquer metodologia. E quanto a essa questão de dificuldade de acesso a partes interessadas, é interessante a gente citar o princípio 4 do Manifesto Ágil, que fala assim: pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Ou seja, nesse ponto, ser ágil envolve mudar a cultura, e não só das pessoas da área de TI, mas de toda a organização. E para isso, é preciso promover essa cultura de participação nos projetos. Não é algo que depende só de nós, como analista de requisitos, ou só da área de TI. E é importante também a gente esclarecer para as demais áreas qual a sua participação no processo de desenvolvimento de software e qual é a importância dessa participação. Tem gente que simplesmente não sabe a importância do seu papel no processo de desenvolvimento de software. E ele, como cliente, é fundamental, e isso precisa ser comunicado, né? Então, simplesmente você sensibilizar as pessoas das demais áreas da empresa do papel e da importância do papel delas em participar no projeto, a gente já consegue mudar um pouco essa cultura de participação. Porque a TI sozinha, ela não vai conseguir esse objetivo. Uma outra alternativa para obter acesso às pessoas pode ser buscar a ajuda de alguém com mais autoridade na empresa. Então você está tentando falar com a pessoa, não consegue, a pessoa te enrola, aí tenta o chefe dela, tenta o diretor. E às vezes você precisa envolver o gerente de projeto para conseguir acesso a alguém com mais autoridade para determinar a participação de alguém que está fugindo. Se a pessoa é muito ocupada, a gente também tem que buscar outras alternativas para levantar informação que não necessite de tanta disponibilidade de tempo da pessoa. Então, a pessoa tem lá a sua disponibilidade, mas é pequena, a gente usa a entrevista, mas também usa outras técnicas para buscar informação, como, por exemplo, observação, análise de documentos, questionários, que são técnicas que vão demandar menos tempo dessa pessoa que a gente está tentando acesso. A gente vai falar dessas técnicas em outras lições ao longo do curso. E uma outra saída óbvia também seria buscar identificar outra pessoa que possa ter a informação que a gente precisa e que tenha mais interesse e disponibilidade em participar no projeto. Quase sempre a gente encontra essa pessoa. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas sempre tem. Então, se a gente não consegue falar com o Papa, a gente tenta com o cardeal, tenta com o bispo, tenta com o padre. A gente vai encontrar alguém que vai ajudar. Uma outra dificuldade também muito popular é sobre o cliente que não sabe o que quer. E esse caso é tão famoso que virou até meme que circula pela internet. Então está aí a figura, para quem ainda não conhece, essa brincadeira. E a gente vai encontrar desde usuários que não sabem se expressar, até aqueles que falam a necessidade da forma incorreta. Tem também aqueles que falam de forma incompleta e depois ainda reclama. Poxa, tal coisa não foi entregue. Eu não falei porque era óbvio. Então vai descobrir o que está na cabeça do cara. Então como é que a gente resolve isso? A gente troca de usuário? Isso aí seria o desejo de muita gente. Vamos trocar esse pessoal que complica a nossa vida. Só que foge a nossa competência conseguir isso. Então temos que buscar outra solução. E se você está achando que o problema são os usuários, então você está com a ideia equivocada do papel do analista de requisitos.
O analista de requisitos não é um tomador de notas, que vai lá, pergunta e anota as respostas do usuário e leva para a equipe desenvolver o software. O valor do trabalho do analista de requisitos é exatamente conseguir compreender corretamente as necessidades do cliente. Ainda que o cliente não saiba dizer com clareza o que ele quer, esse é o nosso trabalho. E para isso, a gente tem que ser proativo, não simplesmente passivo, pergunta e anota. E relacionado a essa ideia de ser proativo, é fundamental a gente também aprofundar o nosso conhecimento no negócio do cliente, antes de começar a interagir com ele. Isso, além de facilitar a nossa comunicação com o cliente, vai ajudar a perceber erros de informação que o cliente apresenta, a colocar as perguntas corretas e também a perceber aquilo que é óbvio para o cliente, mas que não foi dito. Quando a gente identifica pessoas que têm dificuldade de se expressar, e tem gente que é assim, que fala pouco, que sintetiza demais, né? Você insistir em entrevista com esse tipo de pessoa não vai ser muito produtivo. Então o que a gente tem que fazer é ter uma caixinha de ferramentas bastante variada para fazer a licitação de requisitos. Um exemplo é a observação e a prototipação, que são ferramentas que vão ajudar a extrair informação desse tipo de pessoa que tem dificuldade de se expressar. Então a gente vai comentar também sobre observação e prototipação em outras lições, e é interessante conhecer e saber em que momentos a gente aplica essas técnicas para conseguir lidar melhor com esse tipo de dificuldade. Uma outra questão que também é sempre presente em projetos de software, que muita gente reclama, são as mudanças. E a única certeza que a gente tem no trabalho de requisitos é que a mudança vai acontecer. Na verdade, a mudança é uma constante na vida. Não é diferente para projetos de software. Esse autor, Capers Jones, apresenta que os requisitos mudam a taxa de 2% ao mês nos projetos. Ou seja, quanto maior o prazo, mais complexo é lidar com as mudanças. E como é que a gente pode contornar essa dificuldade? Bom, uma solução que muita gente poderia pensar, que também é representada aí por um outro meme da internet, é prender o usuário enquanto o projeto está sendo desenvolvido. Depois que o projeto acabar, solta o usuário, que aí ele pode pedir o que ele quiser, vai fazer isso em outro projeto, não no nosso. Então é uma solução que pode até funcionar, né, mas vai gerar alguns problemas com a polícia. Então é melhor pensar em outra possibilidade. A primeira ação que a gente tem que fazer é mudar a nossa ideia de que mudança é algo negativo. A mudança, é claro, gera trabalho adicional no projeto, mas a mudança ela existe principalmente para preservar ou aumentar o valor do projeto. Tem mudanças que poderiam ser evitadas e elas acontecem porque um trabalho de requisitos inicial foi mal feito, então ao longo do projeto você tem que fazer várias mudanças de escopo para corrigir o rumo, né, porque já começou errado. Então isso é muito comum quando o analista de requisitos adota uma postura passiva e pouco crítica. Agora, tem mudanças que às vezes nem é o cliente que pede, mas elas vêm de fora da empresa. É uma medida provisória que o governo baixa, é uma mudança de lei. Então não é nem o nosso cliente que está pedindo a mudança e ela vai ter que ser feita. Então são mudanças inevitáveis. O que a gente pode fazer é estar preparado para receber essa mudança. A mudança chega, a gente tem facilidade para adaptar toda a nossa solução em termos de requisitos para essa nova situação sendo proposta. Então tem que ter uma especificação de requisitos que seja facilmente modificável. E isso é um dos critérios de qualidade em requisitos que a gente aborda em outra lição. O que a gente comentou até agora é só uma pequena parte desse mundo de dificuldades que existe para o trabalho de requisitos. A gente buscou selecionar um conjunto menor de casos, e que talvez sejam os mais frequentes, para a lição não ficar muito extensa. Porque se a gente for falar de todas as dificuldades, aí a gente pode ficar horas e horas falando. Mas a gente não quer esgotar aqui esse assunto na lição. Então o que eu quero fazer é te convidar a continuar esse assunto
então ir ao fórum do tópico dessa lição e comentar sobre outras soluções que você usa para vencer essas dificuldades que a gente comentou, ou também de outras dificuldades que você enfrenta e que a gente não comentou nessa lição. Vai ser um prazer aprofundar contigo esse debate e também te convido a fazer os exercícios ao final dessa lição. Lembre-se que a gente está sempre à disposição para te ajudar. Muito obrigado e bom estudo!